Gabriel é um dos anjos mais conhecidos na Bíblia. Gabriel significa herói de Deus, ou Deus é grandioso em hebraico. Ele é comumente referido nas Escrituras como o mensageiro de Jeová ou o mensageiro do Senhor. A Bíblia nunca o chama de arcanjo, ao contrário da crença comum. Apesar disso, as referências ao seu trabalho na Bíblia são mais frequentes do que as dos anjos de Miguel. Os anjos são seres frequentemente mal compreendidos neste planeta. Esses mensageiros celestiais, de acordo com a Bíblia, são seres sobrenaturais, não seres humanos que conquistaram asas na próxima vida por serem virtuosos nesta. As pessoas na Bíblia também ficam impressionadas de admiração ao verem um anjo. O ministério de Gabriel é essencialmente o de mensageiro misericordioso e promissor de Deus. Ele aparece na Bíblia 4 vezes, trazendo boas notícias em cada uma delas. Em Daniel 8:16, Daniel 9:21, Lucas 1:19 e Lucas 1:26. No entanto, as revelações de Gabriel são cruciais para o desenrolar dos planos, propósitos e decisões de Deus. Em Daniel 8:15-16, temos nosso primeiro vislumbre de Gabriel na Bíblia. Ele entrega a visão de Deus para o fim dos tempos. Deus lhe deu a tarefa de transmitir uma mensagem da sala de situação no céu que revela o plano de Deus para a história a Daniel. Ele disse: compreenda a visão, e então revelou a magnífica sequência de eventos no fim dos tempos. Foi um momento de desespero para a nação, mas Gabriel trouxe a mensagem da esperança. Seu nome, Deus é minha força, ou poderoso, descreve o Deus Todo-Poderoso que estava prestes a libertar seu povo da escravidão e conduzi-los de volta à terra prometida. Em Lucas 1, Gabriel faz sua primeira aparição no Novo Testamento. Deus havia ordenado que um profeta fosse adiante do Messias, tanto para proclamar sua vinda, quanto para preparar o coração e a mente das pessoas para ele. Portanto, o envolvimento angelical na vida de Cristo deve começar antes de olharmos para Maria e José. Deus decidiu, com sua sabedoria e soberania, que o nascimento deste profeta seria um milagre em si. Zacarias estava esperando diante do Senhor no templo quando, de repente, apareceu um anjo do Senhor à direita do altar do incenso. Lucas 1:20. Quando Zacarias ouviu, ele se assustou e ficou cheio de medo, mas o anjo lhe disse para não ter medo e que sua oração havia sido ouvida. Sua esposa, Isabel, daria à luz um filho, a quem eles chamariam de João. João seria uma alegria para eles, e muitos se regozijariam com seu nascimento, pois ele seria grandioso aos olhos do Senhor. Ele nunca deveria beber vinho ou bebidas alcoólicas e estaria cheio do Espírito Santo mesmo antes de nascer. Ele traria muitas pessoas de volta ao Senhor e iria adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias para transformar os corações dos pais em direção aos filhos e converter os desobedientes à sabedoria dos justos, preparando um povo pronto para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo como poderia ter certeza disso, já que era um homem idoso e sua esposa também estava bem avançada em idade. O anjo lhe respondeu: eu sou Gabriel, estou na presença de Deus e fui enviado para falar com você e trazer a você esta boa notícia. E agora você ficará em silêncio e não poderá falar até que isso aconteça, porque você não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo designado. Enquanto as pessoas esperavam por Zacarias e se perguntavam por que ele estava demorando tanto no templo, quando ele saiu, ele não conseguia falar com elas. Eles perceberam que ele tinha visto uma visão no templo, pois ele fazia gestos, mas não conseguia falar. Quando terminou seu tempo de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, sua esposa Isabel ficou grávida e permaneceu isolada por 5 meses. Ela disse: o Senhor fez isso por mim. Nestes dias, ele mostrou o seu favor e tirou a minha desgraça perante o povo. Lucas 1:11-26.
Os pais escolhidos para o profeta foram Zacarias, um sacerdote, e sua esposa Isabel. Eles nunca tiveram filhos porque Isabel não podia conceber e também estavam além da idade de procriar. Lucas 1:7. Note também como essa história se assemelha ao caso de Abraão e Sara, em Gênesis 18:11 e 12. Abraão e Sara já eram muito velhos e Sara havia passado da idade de conceber. Então Sara riu para si mesma, pensando: depois de estar envelhecida e o meu senhor já idoso, terei ainda esse prazer? Mas como vimos anteriormente, Deus enviou o anjo Gabriel a Zacarias para dizer que ele e Isabel teriam um filho, que seria o precursor do Messias, João Batista. Quando João Batista e Jesus seguiram seus caminhos, João realmente preparou o povo para Cristo, apontando seus pecados e clamando por arrependimento. Quando Cristo estava pronto para começar seu ministério público e o trabalho de João estava completo, João disse a Cristo: vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado adiante dele. O noivo pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo espera e ouve, e fica alegre quando ouve a voz do noivo. Essa é a minha alegria, que agora está completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João 3:28-30. Independentemente das tarefas épicas que Gabriel já havia realizado para o Senhor, a notícia que ele tinha que entregar a essa jovem, Maria, superou todas as outras. Ele foi enviado a Nazaré, uma cidade da Galileia, para uma virgem prometida a um homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Que mensagem maravilhosa Gabriel tinha que entregar a essa jovem. Você conceberá no seu ventre e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Lucas 1:31-32. Deus conferiu grande honra e responsabilidade a este anjo em particular. O envolvimento angelical na vida de Cristo começou muito antes de seu nascimento, porque seu nascimento seria um evento único, uma nova vida gerada fora do processo humano regular, em uma virgem, sem intervenção masculina. Certamente, a mulher que traria o Filho de Cristo precisava ser informada com antecedência e preparada para um evento impossível sem a ajuda de Deus. Além disso, mesmo que a concepção fosse um ato do Espírito Santo, a jovem seria sujeita às zombarias e abusos de sua família e comunidade, que não acreditariam na natureza milagrosa da concepção. Na verdade, a fornicação, que seria a única maneira normal para uma mulher solteira engravidar, era punida com a morte sob a lei mosaica, Levítico 20:10. Mas Deus enviou o anjo Gabriel novamente, desta vez para contar à Virgem Maria o que estava prestes a acontecer. No 6º mês da gravidez de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo a cumprimentou e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com as palavras do anjo e se perguntou que tipo de saudação era aquela. O anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho. E lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso, pois sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Mesmo Isabel, a sua parenta, está grávida na sua velhice, e aquela que diziam estéril já está no 6º mês, pois nada é impossível para Deus.
Maria respondeu: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Lucas 1:26-38. Quando Gabriel deu a notícia a Maria, ela ficou naturalmente perplexa. No entanto, Gabriel explicou que o próprio poder de Deus faria isso acontecer. Observe a reação de Maria diante da notícia: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Lucas 1:38. Que exemplo ela nos dá de obediência e disposição para ser usada por Deus de qualquer maneira que ele veja adequada. Depois que Maria foi descoberta grávida do Filho de Cristo, seu esposo prometido, José, queria afastá-la secretamente para protegê-la da vergonha. Certamente Maria havia lhe contado como a gravidez havia ocorrido, mas ele estava tendo dificuldade em aceitar isso. Então, um anjo foi enviado para tranquilizar José sobre a natureza miraculosa e divina da gravidez de Maria e encorajá-lo a torná-la sua esposa. José concordou, dando-nos outro exemplo de obediência graciosa a Deus. Mas, em sua aparição mais proeminente, Gabriel notifica a Virgem Maria sobre Jesus, o Deus encarnado. Que mensagem para entregar ao mundo através de uma jovem adolescente. Que garota incrivelmente santa ela deve ter sido para ser visitada pelo poderoso Gabriel. Um dos principais serviços dos anjos para os seres humanos é transmitir conhecimento de Deus para nós. Já vimos alguns casos em que os anjos serviram como mensageiros de Deus, como quando os anjos falaram ao rei pagão Nabucodonosor em um sonho, e quando Gabriel profetizou sobre os nascimentos de João Batista e do Senhor Jesus. Muitas vezes, os seres humanos precisam de mensagens de Deus e os anjos as entregam. Se você se sentiu inspirado por esta história e deseja continuar explorando narrativas bíblicas e mensagens divinas, inscreva-se em nosso canal para mais conteúdo espiritual e edificante. Não perca a oportunidade de se aprofundar em histórias que têm impacto ao longo dos séculos e continuam a nos guiar em nossa jornada de fé. Inscreva-se agora. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.